Jesus. E Jesus diz: se estais em mim, nada tendes a temer. Eu sou o juiz, eu sou o advogado. Eu sou tudo isso em um só. Osíris é aquele que pesa as suas obras e vê se as suas obras são obras boas, e ele pesa as suas obras más. E se você tem mais obras boas do que obras más, então você pode ir para um bom lugar. Mas se você tem mais obras más do que obras boas, então você vai para um lugar ruim. Então o ensinamento de um lugar ruim do outro lado e de um lugar bom do outro lado é baseado no culto a Osíris. E você tem que comparar esses dois cultos com muito cuidado. Ensinava-se, por exemplo, que Anubis, o deus cão, uma outra forma de Osíris, o deus dos mortos. E que quando você morria, era ele que guiava você através desse processo que ocorria do outro lado. Então, quando o faraó morria, toda a sua família devia morrer. Todos os seus funcionários deviam morrer com ele. E eles provavelmente morriam alegremente, porque eles estavam simplesmente passando para o outro lado para servir numa capacidade mais exaltada do que eles serviam antes. Então eles não tinham que temer. Há religiões hoje em dia em que as pessoas estão preparadas para fazer tudo quanto é tipo de coisa doida, para poder entrar nesse estado de gozo. Eles até se explodem para entrar nesse estado de gozo. Eles não têm conhecimento das Escrituras com respeito ao fato de que isso é uma tolice. Então se pensava que a vida continuava após a morte. E que ela aliviava os fardos que você carregava, levando a você para viver numa nuvem do céu cheio de gozo. Agora, a veneração e a consulta aos mortos são proibidas na Bíblia. Deuteronômio 18, 12 e 18 diz: não se encontrará entre vós aquele que faz o seu filho ou a sua filha passar pelo fogo. Agora, será que as religiões ainda praticam as caminhadas no fogo? Sim ou não? Sim, claro que sim. Vá para o Oriente. E com respeito às religiões do mundo ocidental e à nossa sociedade. Vocês sabiam que no processo de educação das grandes companhias hoje em dia, andar pelo fogo se tornou tão comum porque há instrutores que pertencem à nova era e eles treinam você para posições de autoridade no mundo dos negócios. E eles fazem com que os que estão sendo treinados andem sobre o fogo, para que eles vençam os seus temores. Isso é algo que Deus proíbe? Ele também proíbe o uso de adivinhação, o uso de encantamento, a consulta a bruxas e médiums. Mas, no entanto, hoje em dia fala-se muito de Harry Potter e seus amigos. É legal ser um bruxo ou uma bruxa, ser um encantador, um consultador de espíritos familiares, um bruxo, um necromante, alguém que consulta os mortos. Pois todas essas coisas são abominações ao Senhor. E por causa dessas abominações, o Senhor teu Deus as tirou de diante de ti. Deuteronômio 18, 10 a 12. Uau! Agora, se você fica tão exaltado e tão espiritual e tão perto de Deus, e se tudo é tão maravilhoso quando você morre, então por que Deus não proíbe que você faça nenhuma dessas coisas? Que você se comunique com o mundo espiritual, o outro lado? Por que Ele não permite que você seja um bruxo? Por que você não pode fazer essas coisas? Por que não? Porque quando você morre, você está morto. Então quem é que se faz passar pelos mortos em vez dos próprios mortos? Quem é ele? Deve ser Satanás, o enganador. As forças demoníacas. Então, quando você invoca os nomes dos mortos, você os chama e não aos espíritos. Você, de fato, conjura os espíritos dos mortos. E eles não têm dificuldade nenhuma em aparecer como as pessoas que já se foram. Todo mundo que entra em contato com uma pessoa morta ou com uma sepultura era considerado impuro e não podia
fazer parte da adoração do templo. Isso não significa que se alguém morresse na família, você não poderia enterrá-lo, porque eles enterravam seus mortos. Eles enterraram Abraão, enterraram Isaac, enterraram Jacó. Eles chegaram a carregar os ossos de José de volta para a terra prometida. Então isso não proibia o sepultamento dos mortos, ou coisa parecida. Ou fazer últimas homenagens a alguém que tinha falecido. Ou demonstrar a sua dor com aqueles que estavam chorando. Isso tinha que ver com adoração. Deus separou sistemas de adoração que envolviam os mortos. Separou-os tão longe quanto o Ocidente é do Oriente. Não devia restar nenhuma dúvida a respeito da veneração dos mortos. Deus separou essas duas coisas completamente. E Deus disse, ninguém vai fazer parte do meu culto no templo e ao mesmo tempo adorar os mortos. Isso não significa que você não possa sepultar alguém que morreu. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de adoração. E qualquer um que tocar o que está morto com uma espada nos campos abertos, ou um corpo morto, ou um osso de um homem, ou uma sepultura, será impuro por 7 dias. Números 19 e 16. Então, você não devia nem chegar perto das sepulturas. E por que Deus estabeleceu uma distinção tão nítida? Porque o paganismo cria na veneração dos mortos. Na África, de onde eu venho, todas as grandes religiões se baseiam puramente na veneração dos mortos. Os ancestrais são aqueles através de quem todos são adorados, inclusive Cristo. E o catolicismo se encaixou como uma luva nessa situação, porque o catolicismo ensina a veneração dos mortos. Há esse santo e aquele santo e outro santo mais, e santo para todos os gostos. E é através dos santos que você vai a Deus. Agora, no sistema africano, você passa pelos ancestrais para você chegar a Deus. Entre os índios, a cultura do homem pele vermelha, você tem que fazer exatamente a mesma coisa. Tudo se baseia no paganismo. É tudo o que eles fazem. E é por isso que Deus estabeleceu uma distinção nítida e disse, escutem, não deve haver veneração dos mortos. De fato, eu não quero que vocês se envolvam com isso. Você não pode entrar em contato com essas entidades dos mortos. Vocês não devem presumir que elas estejam ativas em seu favor, porque essas pessoas estão mortas. E morto é morto. E o Senhor Deus disse a Moisés, fala aos sacerdotes, aos filhos de Arão, ninguém se contaminará com os mortos entre o meu povo. Levítico 21:1. Distinções muito nítidas, muito claras. Mas o mundo hoje não acredita na morte dos mortos. Eles acreditam na mentira que o diabo falou. E eles acreditam que a vida continua após a morte. Que alguns estão no paraíso e que você pode entrar em contato com outros. A Bíblia diz, nada disso, nada disso. Nenhum contato com eles. Qualquer contato com eles é a mesma coisa que bruxaria. Agora, vamos dar uma olhada nas catedrais do mundo hoje. As catedrais do mundo hoje são todas construídas em antigos lugares de adoração pagã. Nenhuma catedral podia ser construída sem a presença de cadáveres e sepulturas. Do contrário, não seria uma catedral. Uma catedral é de fato um mortuário. É um cemitério. E Deus disse, você não deve entrar em contato com as tumbas dos mortos. Quando você entrar no templo para me adorar, você precisa ficar longe dos templos por 7 dias. Você pode demonstrar luto. Eu estou estabelecendo uma diferença entre o paganismo e o Deus dos vivos. Eu não sou o Deus dos mortos. Eu sou o Deus dos vivos. Então, fiquem longe dessa questão de adoração dos mortos. Eu sou Deus. Adorem a mim. Não adorem os ossos de um cadáver. Bem, as catedrais não são lugares pagãos de adoração, apenas. Todas as grandes catedrais, Notre Dame, São Paulo, todas as catedrais foram construídas em lugares de adoração pagã. E elas foram todas construídas da mesma maneira que no sistema dos druidas. Era preciso ter um canal de pedras, alguns pilares enormes que levavam a um círculo central, no qual estava uma pedra central, e no círculo havia um ponto sobre ele,
o antigo símbolo pagão sexual da unificação entre dois deuses, um macho e uma fêmea, e a propagação da vida através do rito da fertilidade. É uma coisa muito esquisita. Agora, as antigas catedrais foram construídas exatamente da mesma maneira. Esses pilares que você vê aqui, esses pilares gigantescos na catedral, representam essas pedras. E nas antigas catedrais do passado, você sempre usava um jardim circular por trás, com uma pedra no centro, como no sistema dos druidas. E muitas das catedrais hoje ainda têm isso. Então, quando você observa essa passagem, pela passagem, esses grandes pilares no lado representam um canal do sol, e você passa por eles e você caminha através do ciclo de regeneração até o cenário oculto da sexualidade. Aqui está uma gruta circular. Nesse lugar, o deus oculto, ou Pan, ou a divindade das florestas Diana, um deles ficava aqui. E quando você passa por este corredor, você está de fato caminhando em cima de cadáveres. Isso é necromancia. Essa é a época do sistema dos druidas. De fato, você não podia celebrar uma missa em nenhuma igreja desse sistema religioso sem que houvesse o osso de um corpo de santo debaixo do altar. Era preciso que houvesse um osso, porque somente os ossos de um homem morto, ou um pedaço do cadáver, qualquer pedaço fosse, podia realmente nos dar acesso a Deus. Uau! Isso é algo que Deus proibiu nitidamente e algo que é praticado de modo geral hoje em dia. Então, no sistema dos druidas, é isso que você tem. Aqui você tem Stonehenge. No passado usavam-se canais, essa espécie de corredor aqui de pedras, com pedras de cada lado. E então, eles cobriram as pedras dos lados. Então, eles cobriram as pedras do lado e colocaram isso aqui na frente. E aí temos uma catedral, construída com base no sistema dos druidas de adoração dos mortos. Esses aqui são os druidas dos tempos modernos. E vejam que estão vestidos como freiras. Isso é interessante. Bem, onde há uma grande catedral na Europa, você vai encontrar um desses jardins circulares. Com isto aqui colocado do lado, então você entra por isso e você chega até as tumbas. E você chega até os lugares antigos de adoração. Nas catedrais você vai